Amados irmãos, vamos lá com a palavra de hoje, Salmo 51, que na verdade é o momento que Davi recebe o profeta Natan, no momento que ele cometeu o adultério. E a palavra diz assim, eu vou até o versículo 10, mas eu queria complementar depois um pouquinho mais adiante, tá bom? Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Meus irmãos, aqui Davi reconhece o erro diante do Senhor. E esse momento hoje, nessa Santa Ceia, é o momento da gente fazer essa reflexão. Quais são os nossos quais são as nossas falhas diante do Senhor? Entregar e pedir realmente que Ele nos lave, para que Ele nos purifique. O versículo 13 diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me recebi. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justas é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Meus irmãos, muitas vezes, quando nós temos algumas dificuldades na vida, se fizermos uma reflexão, elas são geradas muitas vezes para nos ensinar. Por que não dizer, nos corrigir? Por isso que nós temos que tomar um cuidado e perceber isso, porque ninguém está, vamos dizer assim, fora da justiça de Deus, não é verdade? Algumas vezes nós erramos por ignorância, por não saber, ou por muito menos não ter o cuidado um pelo outro e agirmos sem pensar nas consequências. Isso é fato, todo mundo agimos assim, né? E também nós não podemos condenar ninguém por esses atos. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós vivemos num mundo de correria que as pessoas querem buscar soluções imediatas e não pensam nas consequências. Não é? E aí acaba cometendo falhas, ofensas, palavras malditas em momentos inoportunos. Não acontece? Mas cabe nós, cristãos, ter uma avaliação mais sutil dessa situação. E aí que vem a palavra do Senhor para nos dar a sabedoria. Né? Às vezes a irmã falou, às vezes nós temos que aprender a nos calar. Porque para nós termos esse tempo de discernimento na melhor resposta que podemos dar, ou na melhor reação que nós podemos fazer diante desse problema. Pastor, é muito difícil às vezes, porque nosso sangue ferve, nós agimos no poder da reação, né? E é uma verdade. Mas quando nós aprendemos a entender, quando nós fazemos a nossa prece diária, quando nós oramos, lemos a palavra e discernimos na palavra, isso vem engendrando em nossos corações, de pouco a pouco, a calmaria e a bondade do Senhor. Porque a gente começa a ficar mais próximo do Senhor. Então as coisas, as atrocidades, as iniquidades que o ser humano faz, ela nos remete a refletir melhor, com mais calma. E compreender que um fulano, um ciclano, ele não está bem naquele momento. Que ele pode estar passando por uma dificuldade que você não sabe. Por isso as reações estão muitas vezes agressivas ou muitas vezes ofensivas. E essa questão que nós temos que começar a avaliar. Porque se a gente for levar isso a toque de caixa, nós vamos receber isso também a toque de caixa. Né? Então, às vezes, eu já tive experiências em um trânsito de buzinar, irritar, e o outro sai irritado porque você provocou de alguma forma.
Eu estou dando esse exemplo do trânsito porque é uma coisa tão comum que a gente vê todos os dias na nossa vida, né? A gente não sabe que situações que está passando. É alguma conta que tem que pagar e ele não tem como pagar, ou uma briga com a esposa, ou sei lá, ou consequência de algum pecado que ele cometeu, né? Isso vem à tona, não tenha dúvida disso, não é? A gente não sabe a situação. Então a gente entender que nós podemos pecar e colocar isso na mão do Senhor, como Davi fez, entregando realmente, olha, eu pequei contra ti, me arrependi, né? E Deus vai entender isso, vai entender isso. Adiante, meus irmãos, ele diz aqui, ó, no 9, não tenho necessidade de nenhum novilho de seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais, perdão, estou lá no 6, né? Não, 5. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com de sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de seu novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exaltarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Assim Davi veio suplicar ao Senhor. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Meus irmãos, em algumas situações, nas minhas orações com o Senhor, eu peço isso. Senhor, me segure para eu não pecar. Me mostre o caminho certo. Não permita que eu me desvie. Porque nós somos fracos e nossa visão e a nossa vontade, ela é capaz de nos desviar, sim. Né? Mas como é que a gente faz isso? Para segurar isso? Só colocar nas mãos do Senhor. Ele nos dá uma sabedoria. Ele nos desperta com uma outra luz, que não a nossa luz, que a gente tenta entender da forma que a gente quer. Mas a luz do Senhor, ela é reta, ela é correta, ela é justa. Então, quando nós pedimos de coração para que Ele nos purifique, que nos restaure e não nos desvie mais desse caminho tão belo que é o caminho do Senhor, é que assim nós seremos, né, mais puros, mais próximos do Senhor. E que eu sempre falo aqui, se nós não nos purificarmos, jamais entraremos no reino dos céus. Jamais. Por quê? Porque Deus separou o puro do impuro. Não adianta sermos impuros e querer estar na presença dos puros. Não existe, é incoerente isso, né? Então reconheçamos então os nossos erros, nossas fraquezas, nossos pecados, entreguemos ao Senhor, né? E que possa o Senhor nos revestir, nos blindar esse nosso coração, para que nós não sejamos desviados. E esse desvio nos leva à perdição, à destruição. Por isso que nós vemos tantas e tantas situações do mundo sendo destruídas. Inclusive igrejas. E eu falo isso porque tem muitas igrejas que não estão condizentes às coisas de Deus. Simples assim. Não é? Mas sem prejugar nada,
vamos fazer a nossa parte. Nossa parte é ser sempre corretos em nossas atitudes. Essa semana eu li uma frase que fala assim: o que é certo é certo, o que é errado é errado. Se é sim é sim, se é não é não, acabou. Não tem meio termo, vamos fazer mais ou menos. Não. Não podemos. O mundo está aí cheio de mudanças. O mundo nos apresenta mudanças, muitas vezes achando que é a melhor forma que é. Mas se a gente voltar às palavras de Deus, ela não muda. Já não é. Não muda. Tem um fulano aí querendo mudar, que eu já ouvi falar. Mudar a escritura. Jamais ela vai conseguir. Jamais. Ela é verdadeira. Ela é imutável. Não é? O mundo pode ser mutável, mas a palavra do Senhor não. A palavra do Senhor, ela é certa, ela é digna, ela tem um poder que jamais será mudado. Então nós temos que nos apegar aqui às palavras corretas, as certas que estão aqui. E ser isso aqui, essas palavras, baseadas nas nossas atitudes. Não é? Ela tem que ser o nosso alicerce das nossas decisões e das nossas condutas. A palavra do Senhor é a nossa base. A Bíblia fala que Cristo é a nossa pedra angular da nossa casa. A pedra angular é aquela que sustenta toda a casa. Cristo tem que ser o sustentador da nossa família, da nossa casa. Sem esse entendimento, nós vamos nos perder. Porque nós não estamos colocando Cristo como sendo o nosso guia. E uma nação que não tem Cristo como guia, como alicerce, ela se perde. E o pior, as decisões de pouco, ela influencia os demais. Quando nós estamos influenciados pelas decisões alheias, nós estamos permitindo que o mal adentre os nossos corações. Nós estamos deixando de estar com Deus e indo em direção das coisas do mundo. Ou, por que não dizer, das decisões dos homens, não de Deus. Isso é uma questão que nós temos que sempre estar prestando atenção, vigiar. Porque o mundo ter N maneiras de querer mudar as nossas atitudes e os nossos pensamentos. É claro que cada um tem uma maneira de pensar diferente das próprias crenças. Mas se a gente começar a basear o nosso pensamento nas Escrituras Sagradas, nas coisas que são imutáveis, que é a palavra de Deus, nós seremos formados diante de uma sociedade dos princípios verdadeiros, que são os princípios de Deus. É isso que a Bíblia vem nos trazer. O mundo pode fazer com que nós desviemos, mas a palavra do Senhor nos direciona, nos coloca no prumo. É isso que nós temos que entender. Que sejamos assim assíduos e obedientes às palavras de Deus, porque isso aqui é a nossa lei, é a lei de um cristão, a lei do bom samaritano, como diz. E nós temos que prestar atenção nisso. É claro, podemos ser falhos, podemos, porque estamos em processo, todo mundo, todos nós estamos nesse processo que Deus está trabalhando em nós. Mas nós temos que permitir que Ele trabalhe, é abrir o nosso coração para as coisas de Deus, né? Perseverar, nunca desanimar. Ah, estou cansado. Abre a palavra, então, se fortaleça. Nós temos um grande tesouro nas nossas mãos, dentro da nossa casa. Aqui na igreja, nós nos fortalecemos em união com os irmãos, que compartilhamos o nosso entendimento dessas Escrituras com toda a igreja. Às vezes a minha visão de leitura é diferente um pouco da visão da pastora.
que é natural. Mas a essência dessa palavra, ela é única. Sempre baseada em quê? No amor de Cristo a todos nós. Simples assim, né? Então, às vezes eu falo assim, irmãos, né? Eu acho que não precisa falar gritando, nem nada, mas é entender, abrir o coração para Deus, entregar que nem Davi entregou, reconhecer seus próprios erros, se arrepender, para fazer a nova aliança com o Senhor. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Não tem como. Como é que tu quer fazer uma aliança com o nosso Pai, se o nosso coração, as nossas atitudes, ainda nós não arrependemos dela? Putz, duro isso, né? Mas é uma verdade. Mas ainda bem que Deus nos deu esse tempo, né? Tempo e espaço para reconhecermos isso. E trabalhar em nós mesmos, primeiramente, esse arrependimento. Né? Porque muitas vezes falam, vamos perdoar as pessoas. Sim. Mas esperar que a outra pessoa te perdoe é mais difícil. Então vamos nós perdoar primeiro. Para que eles sintam essa vontade de perdoar. Então tudo parte daqui, da gente. Essa energia que a gente tem de bondade, ela tem que ser emanada para o resto do mundo. E para aprendermos a perdoar, primeiramente nós temos que arrepender. E aí que está a grande questão. Né? Arrepender dos nossos erros e não cometê-los mais. Assim Cristo falou para Maria Madalena, né? Vá, não peque mais. Né? Então tem algumas frases que ficam na nossa mente, na minha mente principalmente, e nos chamam sempre a essa atenção. Né? Não vale a pena viver em pecado. Não vale a pena. Porque o preço do pecado é pesado e pode nos levar à morte. Mas Deus é misericordioso. Ele espera de nós o arrependimento. Ele espera de nós esse perdão. Então eu desejo a vocês, irmãos, que nesse momento da Santa Ceia possamos realmente entregar nas mãos de Jesus todas as questões, mágoas, decepções, né? Porque não os próprios pecados, para que Deus nos ajude a superar isso e nos transforme como seres do bem daqui para frente. E trabalhar em nós primeiramente sobre essas questões. Que Deus nos ajude, Deus nos proteja. Amém? Amém. Amém.